Olá, quinto ano. Bom dia. Tudo bem? Vamos lá. Na aula de história de hoje nós falaremos sobre o segundo reinado. Então nós já falamos sobre Dom Pedro I, que ele foi embora, os regentes ficaram no lugar, e aí aos 14 anos de idade Dom Pedro II assume o trono e se torna o segundo imperador do Brasil. Roda a vinheta. Então, hoje falaremos sobre uma criança que perdeu os pais muito cedo, tinha muito dinheiro e era muito poderosa e conseguiu conter os conflitos do local onde ela vivia, resolvia os problemas, as brigas. Vocês já sabem de que eu estou falando, né, pessoal? Não. Coincidência, né? Perdeu os pais muito jovem, tinha dinheiro, era poderoso e resolvia os problemas na sua localidade. Mas não. Sai pra lá. Nós estamos falando de Dom Pedro II. Isso. Olha, é uma das poucas imagens, retratos de Dom Pedro II jovem. Isso não era comum. Eles pintavam Dom Pedro II bem mais velho do que ele realmente era. Era para poder dar essa importância, né? Como que você vai mostrar às pessoas que tem um garoto de 14, 15 anos tomando conta de um país inteiro? Então era comum que os retratos, inclusive, colocavam barba em Dom Pedro II para que ele aparentasse mais idade do que ele realmente tinha. Mas independente da idade, Dom Pedro II ele foi um imperador que conseguiu resolver os problemas que a regência estava enfrentando. Para começar a falar a fundo sobre isso, vocês vão pegar o caderno. Pegou o caderno? Vocês vão anotar as informações que estão aqui na tela sobre o segundo reinado. Lembrando que essas são as coisas positivas. Então dá um pause no vídeo, anota, coloca linha de correção, não se esqueça, coloca o título por uma linha, coloque as setas. Anotou? Muito bem. Falaremos hoje sobre a primeira seta. O controle das revoltas, das rebeliões e a estabilidade que o Brasil começou a ter no segundo reinado. A paz chegou com muito custo. É claro, nós estamos deixando aqui a Guerra dos Farrapos, que vai acabar só em 45, mas nos primeiros anos do governo de Dom Pedro II, ele conseguiu estabilizar a política brasileira. Só para ficar claro, tudo que nós vamos falar de positivo está pegando dos 1840 até 1860, tá? Então esses primeiros 20 anos do governo de Dom Pedro II, que foi quando as coisas estavam tranquilas. Depois, em 64, com a Grande Guerra, a Guerra do Paraguai, os problemas começam a surgir. Alguns probleminhas surgiram antes, mas a Guerra do Paraguai é o grande problema do segundo reinado. Então tudo que eu falar nas próximas aulas de coisas boas está acontecendo mais ou menos dentro dessa data, 1840 a 1860. Vamos lá, o controle e a estabilidade política e social. Eu gosto muito de usar a imagem no cabo de guerra. E imagina que você está no meio desse cabo de guerra, então de um lado os conservadores, do outro lado os liberais. Os conservadores eram os políticos, o grupo de pessoas que queriam o poder mais centralizado. E os liberais, o grupo que queria que os estados tivessem mais autonomia. Não queriam um poder tão centralizado na figura do imperador, e eles acreditavam que as pessoas dentro das suas localidades poderiam decidir mais, ter mais autonomia. E Dom Pedro II ficava no meio deste jogo. Como assim ficava no meio do cabo de guerra? Imagina um cabo de guerra que você vai soltando a corda para um lado, depois você puxa um pouquinho, solta para o outro, depois puxa um pouquinho. Foi o que Dom Pedro II fez com esses dois grupos políticos que viviam brigando desde do primeiro reinado, durante a regência, eles estavam sempre brigando, e Dom Pedro II ele foi dando um pouco de poder para cada um desses grupos. Então eles revezavam no poder. Por isso que não dava muito tempo de reclamar. Ele dava um pouco de poder, tirava de um lado e entregava do outro. Para entender um pouco de como ele controlou esses movimentos, é preciso entender sobre o sistema político que foi adotado no Segundo Império, que é o parlamentarismo. Você deve estar me perguntando: o que é parlamentarismo, tio? O modelo parlamentarista mais conhecido é o da Inglaterra. Então as pessoas, o povo, eles escolhem os políticos. Esses políticos, eles escolhem
os chefes dos gabinetes e o primeiro-ministro é o cara que decide, que no caso da Inglaterra é o Boris Johnson. E acima, aqui em cima, está a rainha da Inglaterra, mas ela não tem decisões políticas. Quem manda mesmo, quem toma as decisões, são esses poucos políticos liderados pelo primeiro-ministro. A rainha ela tem mais uma função cultural, nós já conversamos um pouco sobre isso, você já tem uma ideia, né? No Brasil, com Dom Pedro II, no segundo reinado, esse parlamentarismo foi ao contrário, mundo invertido. Então, Dom Pedro II escolhia o chefe do gabinete, esse primeiro-ministro, esse principal ministro. Esse ministro ele montava ali um grupo da sua escolha. Esse grupo, geralmente, quase sempre, era do mesmo partido do primeiro-ministro. Então, quando Dom Pedro II queria que os conservadores tivessem um pouco mais de poder, ele escolhia um primeiro-ministro, um chefe, eram outros nomes, tá? O chefe do gabinete, mas entenda como primeiro-ministro. Ele escolhia esse político conservador e o grupo acabava vindo junto com ele. E era esse cara que chamava as eleições. Então era o oposto. Ou seja, o poder está todo concentrado em Dom Pedro II. Então, conforme ele ia trocando esses políticos, os grupos liberais e conservadores, esses grupos iam alternando no poder. Entende como que ele conseguia esse equilíbrio? Ou seja, Dom Pedro II tinha o poder na mão dele. Por isso que no cabo de guerra ele conseguia ora soltar para um lado, ora soltar para o outro. Então Dom Pedro II ele tinha esse talento, ele conseguia esse equilíbrio de força. É claro que ele era muito bem assessorado, era muito bem aconselhado, mas nós não podemos negar que isso partia dele, né? Foi muito bem educado na infância para entender o jogo e ele confiava nas pessoas certas para conseguir manter essas forças políticas desse jeito. E é tão importante entender como um monarca governa e como que ele faz com que as suas vontades sejam aceitas, que vocês vão fazer uma tarefa para terça-feira que vem. Eu vou deixar um texto lá no portal sobre os diferentes tipos de monarquia, que é o nosso assunto. Então, vou deixar duas perguntas. Primeiro, vocês vão ter que ler o texto, depois responder duas perguntas. A primeira pergunta: quais foram as monarquias mais famosas da história? Segunda pergunta, pergunta número 2. Quais os principais tipos de monarquia e suas características? Então, na pergunta número 2, você vai perceber que o texto vai deixar bem claro, né, os diferentes tipos de monarquia. Você vai colocar esses tipos de monarquia e do lado você vai colocar quais as principais características. Não é para copiar o que está escrito no texto, é para você colocar com as suas palavras as principais características de cada monarquia. E por último, uma tarefa mais pessoal. Essa tarefa vocês podem inclusive comentar no fórum, a gente pode bater um papo, tô com saudade de vocês de bater esse papo, então pode jogar no fórum. Eu quero que vocês pensem numa situação em que vocês não conseguiram ter esse jogo de cintura que Dom Pedro II teve, ficar no meio do cabo de guerra e resolver um problema. Quero que vocês lembrem de algum fato, pode ser recente, pode ser antigo, de quando você era criança, sabe, bem antigo assim. Quero que você pense em algum fato em que você não conseguiu, mas hoje, com a maturidade que você tem, você conseguiria resolver esse problema. Ou então com a cabeça fria, pensando racionalmente, como que você resolveria, como que você tomaria uma decisão equilibrada. Gente, um abraço, até mais.